Olá, pessoal! Broqueli de História, tudo bem com vocês? Bom, o nosso tema hoje é feudalismo. O feudalismo foi um sistema sociopolítico e econômico que predominou na Europa durante a Idade Média. Foi no período do século V até o século XV depois de Cristo. E é muito tempo. Essa divisão também é feita do século V ao século X, como Alta Idade Média, e do século XI ao século XV, como Baixa Idade Média. O feudalismo nada mais era que um sistema onde imperava dentro do feudo, que era uma grande propriedade rural que abrigava um castelo fortificado, as aldeias onde ficavam os camponeses, as terras para o cultivo, os pastos para os animais e os bosques. Esse sistema foi implantado logo após as invasões dos povos bárbaros germânicos no Império Romano do Ocidente. Ali foram implantados vários pequenos reinos, os chamados reinos bárbaros. Grande parte da população romana fugiu e foram para a área rural, buscando ali abrigo e trabalho como servos nas terras agrícolas, os feudos. Então, os feudos eram propriedades agrícolas de subsistência. Essas terras eram concedidas por um rei ou um membro do alto clero, aqui denominado sucerano, para um senhor feudal, que era um nobre que administrava essas terras, chamado de vassalo. Assim nós se constitui a sociedade feudal, com o sucerano, o vassalo e os servos, tendo a substituição das cidades e dos centros urbanos por vilas feudais, construídas ao redor dos reinos para se praticar a agricultura. Essa sociedade era dividida em estamentos, em ordens. Embora esses territórios fossem fragmentados, o cristianismo e a religião era lei em todo o território. A religião era muito forte para eles. Assim, todos os reinos tinham a crença em um único Deus, ou seja, eles eram monoteístas. E a instituição representante de Deus na Terra era a Igreja Católica, que deteve muito poder durante essa época. O sistema feudal substituiu a escravidão pelo trabalho servil, até porque a Igreja Católica não aceitava que seus cristãos fossem escravos. Os servos não recebiam o salário, mas mesmo assim eles pagavam impostos para o senhor feudal. Os impostos eram pagos em forma de trabalho extra ou trabalho compulsório. Durante o período da Alta Idade Média, que vai do século V depois de Cristo ao século X, o comércio deixou de existir. Inclusive, o uso de moedas também deixou de existir. Eram feitas nessa época a troca, o escambo, a troca de mercadorias. O comércio só voltou a existir nas cidades, chamadas aqui já de burgos, a partir do século XI, com o início das cruzadas e das feiras medievais. Mas esse é um assunto para uma próxima aula. Vejo você lá. Tchau, tchau.